Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre o poder de Deus e vamos usar como texto base o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18. A palavra do Senhor diz ali que Jesus disse que ninguém tinha poder para tomar a vida dele, mas ele mesmo daria ela e resgataria ela. No versículo 18, ele mesmo disse: Olha, ninguém tem poder de tomar a minha vida, pelo contrário, eu mesmo a dou e tenho o poder de reavê-la. Observamos que o contexto após a Sexta-feira da Paixão, como é conhecida, como nós falamos no vídeo passado, era um contexto de desolação e de desesperança. Observamos isso na conversa de Jesus com os discípulos a caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24. A Bíblia diz que eles disseram a Jesus que eles pensavam que Jesus era o enviado de Deus, mas diante da sua morte, quando eles contemplaram Jesus na cruz, eles perderam essa esperança, deixaram de crer naquilo que eles acreditavam, por causa daquilo que eles viram acontecer com Jesus. Observemos que isso aconteceu com vários discípulos. Pedro mesmo, quando Jesus ressuscitou, Jesus precisou ir atrás dele porque ele estava de volta na pesca. E Pedro realmente teve um processo que precisou ser tratado pelo Senhor. E também outros discípulos. A gente observa em todo o texto, toda a narrativa dos evangelhos, que havia ali um cenário realmente de tristeza e talvez até mesmo de angústia na vida daqueles discípulos, porque a sua fé e sua esperança foram confrontadas diante daquela situação da cruz. Mas nós temos que ter a confiança de que o que Jesus disse aqui em João 10 é a plena verdade. Jesus tem o poder sobre a vida. Ele tendo o poder sobre a vida, ele diz que ele é maior do que a morte. Quando Jesus disse, olha, ninguém toma a minha vida, mas eu a dou, Jesus estava dizendo, vocês pensam que eu vou ser morto por causa do poder ou da influência humana? Muito pelo contrário. Jesus mesmo disse no versículo 17 que o Pai exigia isso dele. O Pai requeria que ele fizesse esse sacrifício. Então o que Jesus fez foi somente obedecer a algo que fazia parte da vontade de Deus e que não era a vontade do homem, não era um poder humano se manifestando ali para crucificá-lo. Então Jesus disse: Ninguém toma a minha vida, mas eu mesmo a dou e tenho o poder de reavê-la. Jesus, quando ressuscitou, ele venceu a morte. Ele mostrou que ele não tem é, é, poder limitado, ele não é limitado por nada. A morte não pôde detê-lo, porque ele tem o poder, porque ele é o autor da vida, e sendo o autor da vida, nem mesmo a morte pôde detê-lo. De maneira prática, nós podemos colocar aqui uma aplicação para nossas vidas diante desse texto, que muitas vezes somos confrontados com aquilo que vemos, diante talvez de um sonho que está para se concretizar, diante de uma palavra que foi liberada sobre nossas vidas, e de repente as coisas parecem estar tomando um rumo tão diferente. Parece que o sonho vai acabar, a esperança diante de uma promessa vai acabar, por causa das dificuldades que se levantam diante de nós, e muitas vezes somos confrontados com aquilo que os nossos olhos naturais contemplam, e muitas vezes somos assim como esses discípulos. A nossa esperança se acaba, muitas vezes a nossa fé ela é abalada e começamos a ter dúvidas, ou talvez até de desacreditar daquilo que nos foi prometido, daquilo que Deus já estava fazendo em nossa vida, daquele projeto que Deus tem para nós, e muitas vezes começamos até a questionar, e como eu disse, muitas vezes a desacreditar daquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos entender que o Deus que tem poder até mesmo sobre a morte, ele é fiel para cumprir todo o seu plano. As dificuldades fazem parte de um projeto de Deus, e elas fazem parte de um projeto perfeito, algo que está acima talvez da nossa compreensão, mas que também revela que Deus tem poder para fazer todas as coisas e que nós muitas vezes somos confrontados com esses momentos, mas que Deus nos ajude a sermos fortalecidos diante dessas coisas, que Deus nos ajude a sermos forjados diante dessas situações para que possamos permanecer firmes diante dessas situações. Sabemos que realmente Deus pode ressuscitar, seja um corpo, seja um sonho, seja um projeto, seja uma promessa. Deus sabe de todas as coisas. Quando Abraão foi confrontado, quando Deus pediu seu filho, o seu filho da promessa, a Bíblia diz lá em Hebreus que ele tensionou oferecer o seu filho porque ele sabia que se Deus prometeu, ainda que necessário Deus ressuscitar seu filho dentre os mortos para cumprir a sua promessa, Deus assim o faria.
Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas, realiza todos os seus planos. Jó, depois de passar pela tribulação e pela angústia, ele disse: Eu bem sei que nenhum de seus planos pode ser impedido. Deus realmente é um Deus de poder, e esse poder se manifesta sobre a minha e sobre a sua vida. E a palavra de hoje é para trazer ânimo, fé e esperança ao nosso coração, que muitas vezes somos confrontados com a realidade que parece ser tão diferente daquilo que cremos, tão diferente daquilo que nos foi prometido, tão diferente daquilo que esperamos e sonhamos. Mas o nosso Deus está atento a tudo que está relacionado à nossa vida, tem cuidado de tudo. E assim como Jesus disse que ele tinha poder sobre todas as coisas, assim ele tem poder sobre a minha situação, sobre a sua situação, e nada foge ao cuidado de Deus, e nada pode impedir o poder de Deus de se manifestar em nossas vidas e os planos dele de se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar para que você e eu também fôssemos cheios de esperança, de fé, diante dos momentos de adversidades. Que isso não afete a nossa fé, não afete a nossa esperança, antes possamos nos lembrar de que Deus é Deus até mesmo sobre a morte e que Ele pode ressuscitar todas as coisas diante daquilo que é seu projeto e seu plano para nossas vidas. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que não pôde ser vencido, nem mesmo pela morte. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele venceu porque ele era o autor da vida e que ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas nós, Senhor, como seres humanos, somos falhos, muitas vezes, assim como os discípulos da época de Jesus, ao contemplar Jesus na cruz, aquela situação tão adversa e tão contrária a tudo aquilo que muitos deles esperavam, eles foram abalados, Senhor. Nós muitas vezes passamos por esse processo, muitas vezes somos abalados e nós cremos no Senhor, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos fortaleça a cada dia, nos ensine, ó Pai, através dessa palavra, que nós devemos manter a postura, Senhor, de seus filhos que creem nas suas verdades e que as coisas que contemplamos, as situações adversas, as situações contrárias, que muitas vezes observamos com nossos olhos naturais, possam, ó Pai, ser vistas como pequenas diante do poder que há no Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor tem todo o poder, assim como Jó disse, bem sei que nenhum de seus planos podem ser impedidos, que nós possamos crer, Pai, que nem mesmo a morte pode impedir a vontade do Senhor de se concretizar. E que o Senhor enche o nosso coração, enche o nosso espírito de fé, esperança e alegria, e que assim possamos prosseguir, ó Pai, com os nossos olhos em Cristo e com nossos olhos da fé, com a nossa percepção espiritual, ó Pai, restaurada e renovada pelo Senhor, a partir dessa palavra, a partir dessa oração, que a graça do Senhor se manifeste sobre nós e que possamos, ó Pai, sermos vencedores, assim como Jesus foi vencedor sobre a morte. Nós também venceremos toda e qualquer adversidade que se levanta contra os planos e os projetos do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, sua família, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, e que os planos do Senhor se concretizem e que você seja cheio de fé e de esperança através dessa mensagem, para que você possa prosseguir crendo e prosseguir andando rumo àquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Deus é um Deus de ressurreição. Em nome de Jesus, que você possa deixar ali o seu comentário, deixe o seu joinha, se possível compartilhe com outras pessoas essa mensagem. Você não é inscrito no canal, se inscreva e assim você vai estar sendo notificado quando nós lançarmos outros vídeos e assim você também faz com que o YouTube entenda que esse canal é relevante e o conteúdo dele deve ser compartilhado com outras pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.